pessoal, estamos aí começando mais um programa, o nosso podcast Acontece IFE Campo Centro, onde a gente traz aí todas as notícias envolvendo o nosso campus, né, os acontecimentos, os nossos trabalhos, e para que a gente possa, né, divulgar. E esse programa ele passa todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, é o programa inédito, e da TV Câmara, né? Nossa parceira aí, a TV Câmara. E esse programa tem reprise às 16 e às 20 horas da quinta-feira. E quem, né, não conseguiu assistir o programa na quinta-feira, tem a reprise, né, na segunda e terça, às 21 horas. Né? E quem ainda não conseguiu assistir, pode também assistir no nosso canal do YouTube, o núcleo de imagem do IFE Campus, Campus Centro. Esse programa é um projeto de extensão, Conexão IFE, dos alunos aqui nosso do ensino médio. É muito interessante e a gente gosta muito de trazer essas notícias para vocês. E cada semana é um assunto diferente. E para esta semana nós estamos trazendo aí, nós vamos falar sobre a nossa assistência estudantil do nosso campus e os projetos, né, principalmente para os alunos que têm alguma dificuldade, né, ou deficiência. Então, para trazer esse bate-papo aqui hoje, nós convidamos o nosso professor Carlos Augusto Boinar, muito conhecido aí na cidade, aí na área do esporte, e a nossa querida aluna aqui, a Carol. Depois a gente vai falar um pouquinho da Carol, aí, nossa flamenguista aí né? Flamenguista, eu até brinquei com ela, porque que não veio com a camisa do Flamengo hoje, Carol? Ela só anda com a camisa do Flamengo. Sim, sim. A gente conhece. Flamenguista vermelho e preto, né? Não é roxo, não. É isso aí. Então, aí, para a gente saber um pouquinho do que a gente faz aí da nossa assistência estudantil, que considero muito forte, o professor Boinar, a gente conhece ele como Boinar, né? O nosso professor Boinar vai falar aí um pouco para a gente aí. E pode se apresentar aí, Boinar, para a gente começar a nossa conversa aí de hoje. Como você falou, né, as pessoas me chamam de Boinar, meu nome é Carlos Augusto Sanguedo Boinar, sou da área de Educação Física, desde 2017 atendendo um convite feito por você, né, respondendo pela assistência estudantil do nosso Campo Centro, né, e é sempre muito bom ter a oportunidade de passar as informações desse setor que é tão importante na vida do nosso estudante enquanto ele permanece na nossa instituição e até mesmo quando ele já não faz parte, né, da nossa escola. Né? A assistência estudantil ela trabalha especificamente com uma das suas missões a permanência e o êxito dos nossos estudantes através dos editais de auxílio e bolsa e também do aporte de profissionais de referência. Né? A assistência estudantil do nosso campus ela é composta por 4 coordenações, né? Então é uma diretoria extremamente robusta, tanto a nível de servidores quanto ao atendimento de alunos. Né? A gente, praticamente 1/3 dos alunos passam diretamente na nossa assistência estudantil. Né? Então as 4 coordenações elas trabalham diariamente com esse objetivo. Né? Temos tido aí um resultado muito bom, principalmente a partir do momento que você autorizou, estimulou e trouxe uma das nossas psicólogas para desenvolver um trabalho super importante, que é o Preparatório Goitacá, curso Preparatório Goitacá. Até bem pouco tempo, nós tínhamos uma forma de trabalhar a nossa comunidade externa, que queria estar junto com a gente na escola, nos seus cursos, mas de forma ainda paga. Né? E você, né, com uma visão muito democrática da educação, cumprindo mais uma vez a missão desta escola, né, estimulou a nossa psicóloga, uma das nossas psicólogas, a Emanuele, que também trabalha junto com a outra, a Rena e as assistentes sociais, a implementar o projeto Curso Preparatório Goitacá. Hoje nós atendemos cerca de 500 alunos, 300 alunos de forma online, remota, e 200 de forma presenciais.
Lembrando que esses alunos, eles são considerados alunos da escola, têm direito a todos os outros direitos dos alunos, principalmente a parte de alimentação, né, e isso os torna, né, pertencentes a essa escola. Este é um projeto importante na área da CAI, que é a Coordenação de Apoio Estudante, mas eu acho muito interessante também, e Carol pode falar um pouquinho, sobre um projeto que é desenvolvido no NAPNE, da qual ela faz parte. Só antes da gente, né, conversar, aproveitando que você está falando sobre esse Goitacá, esse projeto foi idealizado pela psicóloga, a Manuela, né? E, na verdade, nós tínhamos um modelo aqui de curso preparatório que não, na minha visão, na nossa visão, não atendia os alunos realmente. Atendia até, mas a parte era muito pequena. E aí eu chamei a Manuela e falei, olha, vamos dar uma incrementada nesse curso aí, desse projeto seu que é muito importante. E ela aceitou o desafio e a gente conseguiu, né, através de apoio, né, através dos bolsistas, enfim. E hoje é o que você falou, nós estamos com 500 alunos e eu acho que ano que vem esse número pode ser que aumente. E dentro desse projeto aí, queria fazer esse comentário, né? É muito importante porque a parte da noite, a parte do dia é presencial. A parte da noite é remoto, online, né? E isso proporcionou a alguns alunos que não conseguem se deslocar, né? Nós temos um projeto, olha só que coisa interessante, nós temos um projeto lá com o Degase e os meninos lá, eles não podem, né, sair. E nós temos alunos do Degase fazendo curso preparatório para o Enem e para o vestibular, porque remotamente eles conseguem fazer. E eu conversei com a Manuela, ela falou, Carlos Alberto, são uns alunos muito interessados, está sendo muito bom, eles interagem muito, isso é muito legal. E você fez uma colocação muito importante, Carlos Alberto, porque esse modelo antigo, ele contemplava metade das vagas com alunos que não pagavam e a outra metade pagando. Eram 200 alunos, hoje a gente mais do que dobrou esse número e totalmente gratuito. Lembrando que esses alunos, por os resultados têm sido expressivos, porque eles são preparatórios para os nossos cursos do médio e também dos cursos superiores. Então, é o pré-IF num modelo tanto para o médio integrado quanto para os nossos cursos superiores, né? E a gente tem tido um resultado muito legal. Muito legal. Né? E isso contando, porque eu acho legal, porque são alunos, os professores, entre aspas, os monitores, né? São alunos dos nossos cursos superiores, né? Então, na verdade, eles já estão dentro da nossa instituição, alunos das licenciaturas e alguns de bacharelado, inclusive, mas já exercendo uma função, né, sendo bolsistas, né, e isso é muito interessante. Na verdade, é um feedback em relação ao que os alunos recebem em sala de aula e aplicam, né? Eles estão nas nossas licenciaturas, principalmente, aprendendo para ensinar, e, na essência, eles cumprem isso. Então, acho que é um dado muito importante. Volto a falar, o grau de aprovação tem sido extremamente satisfatório, né? E a tendência, com certeza, é para o ano que vem a gente crescer esse número de vagas. E essa parceria que nós fizemos com a Câmara também envolve curso de preparatório, né? Ainda não iniciou, porque quando a gente fez a parceria, esse curso já tinha iniciado, já estava em andamento, mas assim que esse terminar, iniciar tanto o curso preparatório para o vestibular Enem, como também o curso de Libras. Sim. Todos vão ser, a gente vai fazer essa parceria. E estamos aqui com a nossa querida aluna aqui, a Carol, flamenguista, né? E Carol faz parte desse. Carol é aluna nossa do curso de telecomunicações, né? E também é uma aluna assistida pelo NAP, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas
com de educação específica. Ele mudou o nome agora, né? Antigamente tinha mais um E, agora é só um. Necessidade específica. Isso aí. Era educacional específica, agora passa só a ser específica. Aí, Carol, você participa de algum projeto aqui? E a gente quer ouvir você aí, como aluna, falar o que você... quais são as ações que você vê que são assim, que te ajudam bastante aqui, os projetos. A gente queria ouvir você aí. Então, eu sou a Carol, né? Sou aluna que fiz ensino médio aqui também. Aí agora estou fazendo telecomunicações. Sou atendida pelo NAPNE desde o primeiro pé que eu coloquei aqui no IFE. O NAPNE e a assistência estudantil me dão total suporte, assim. É um trabalho exemplar, assim, que Cirlei e agora Boiná, né, que eu acho que entrou mais recente, fazem, de dar todo o suporte para o aluno. O que eu recebo lá no NAPNE é uma adaptação específica, né, como o setor fala, né, que é necessidades específicas. Lá eles atendem o que o aluno precisa. Então, por exemplo, existem matérias que eu prefiro receber um material em áudio, que para mim é melhor, que é mais teoria e tal. Sim. Aí o setor prepara. Existe matéria que eu prefiro ler em braille, que é mais cálculo, e aí é mais importante que eu possa ler, reler e ter o material em mãos. Então, especificamente o que eu vou precisando no momento, o setor vai preparando. E hoje eu sou bolsista lá do NAPNE também, tenho um projeto de extensão, onde eu dou aula para os alunos da comunidade externa, para os alunos com deficiência visual, de informática adaptada, que é informática usando os leitores de tela, né, que é o NVDA e o sistema operacional do Osvox. Lembrando também, Casalberto, que hoje nós estamos gravando o programa no dia 5, né, mas no dia 14, mais uma conquista, né, para o campus, para o Instituto e para a comunidade. Né, dia 14, né? Dia 14, isso eu já... às 12 horas, nós vamos estar inaugurando, né, mais um ambiente de ensino para atender os nossos assistidos do NAPNE e também a comunidade externa. Lembrando que o nosso NAPNE é referência em todo o Brasil. A gente recebe aí solicitações de implantação, de confecção dos nossos materiais didáticos, que eles são feitos com extrema dedicação pelos nossos alunos, monitores, né? E Carol faz parte desse processo, né? E eu acho até que essa semana você recebeu informalmente lá um material que foi produzido agora nesse último... Eu vi. Extremamente bonito, você vê a qualidade do material, realmente a gente ficar orgulhoso daquilo que a gente faz. Então, Boiná, a gente, assim, vamos falar com detalhes disso aí, que isso é uma história interessante. Aí eu queria perguntar para a Carol. Carol, quando você vai estudar alguma coisa, do tipo, você falou em cálculo, mas, por exemplo, você vai estudar funções, onde você tem gráfico e tal. Existe algum material específico para você? Nós temos esse material. Como é que é esse material? Então, o NAPNE tem um acervo de materiais que ele já prepara meio que para... como se fosse para ele já ter ali o que já foi dado, como se a Cirlei já tivesse uma noção do que fosse ser apresentado, e ela já faz ali um acervinho para mas geralmente o professor solicita e é preparado, os monitores e bolsistas preparam na hora. Então, é isso que eu queria saber. O material didático assim, que precisa ser apresentado ao aluno para que ele precise estudar, é produzido aqui dentro mesmo. Aqui dentro, isso. Aqui dentro. Então, é isso aí. Então, essa é uma história interessante para a gente, né, entender esse processo, porque eu me lembro que teve uma visita de um secretário do MEC aqui, não foi isso? Sim. E ele visitou o nosso NAPNE lá e ele viu esse material, que é um material inédito produzido aqui dentro da nossa instituição. E quando ele viu, eu me lembro, que eu não estava presente, mas a gente ouviu a história, né? Que ele achou esse material muito interessante e que resolveu dar um aporte financeiro através de um projeto. Isso. E com isso,
com esse recurso que nós tivemos para fazer o projeto, professor Cirlei... Não, mas aí esse material, ele parece que ia ser distribuído para todo o Brasil. Isso, é um exatamente. projeto para que o nosso material produzido aqui, Sim. confirma aí se eu estiver errado, mas que esse material produzido aqui pelos alunos também, né? Sim. Esse material, ele seria replicado, vamos dizer, reproduzido para os outros institutos federais do Brasil todo. É isso? Isso. Lembrando que acho que é só do Sudeste, se eu não me isso engano. só foi Só do possível, Sudeste? Isso. mas a gente já mandou até para o Paraná. Né? A gente já teve essa possibilidade de colocar em outros estados. Lembrando também, Carlos Alberto, que tem de ser lembrado que essa visita do secretário, essa possibilidade de ver esse material que é confeccionado, também tem de ser lembrado um fato que há uns 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos, você, né, junto ao nosso instituto, né, numa solicitação de materiais e equipamentos, você priorizou, né, um recurso de emenda parlamentar para que a gente pudesse comprar aparelhos de última geração para equipar o nosso NAP. Então, na verdade, foi uma conjunção. Você lá processo, né? Um processo, né, com a visão de que é realmente necessário cada vez mais insistir nesse segmento que precisa e cada vez mais ser assistido realmente. E você, né, com a acessibilidade do gestor, você conseguiu trazer para o nosso instituto um aporte financeiro razoável, para não dizer muito bom, de 318 mil reais, se não me engano, mais ou menos isso. E com isso a gente fez uma compra considerável de materiais. A gente só não conseguiu comprar em alguns materiais que nós não tivemos no Brasil firmas que pudessem abastecer, né? Mas a gente continua tentando e é mínimo. E, ao mesmo tempo, com essa visita do secretário que você falou, ele realmente ficou extremamente satisfeito com o que viu, né? Ele falou que ele nunca tinha visto isso nas visitas que ele faz pelo Brasil, e aí pediu que a gente fizesse um projeto, né? E a gente sempre muito, né? Tipo, vamos lá, vamos fazer. E, para nossa surpresa, nós fomos contemplados com a promessa deste ano ter um mais novo aporte financeiro. Opa, que beleza. Né? Até porque é um projeto que deu certo, né? Ele deixa de ser beleza. projeto, passa a ser um programa, e aí culmina com essa questão da inauguração do laboratório, que vai se chamar Laboratório de Práticas Pedagógicas Inclusivas, para atender os nossos alunos, professores e também comunidade externa. Então, esse laboratório é que vai ser inaugurado no dia 14, às 12 horas. Com a presença de um servidor da Eu ia casa, falar o isso. professor Décio Guimarães, que hoje ocupa uma das diretorias de acessibilidade do governo. Né? Ele já agendou, ele estará presente, fez questão de que a gente pudesse conciliar a agenda dele. Né? Ele hoje está em Brasília, está licenciado no nosso campus, e ele vai estar presente, né? E acho que é para engrandecer cada vez mais, né? Um trabalho que é feito com muita dedicação. Eu vejo Cirlei, os próprios alunos. É um lugar super frequentado. Você sabe que você sempre está lá. Sim, a gente gosta de ir lá, né? Todo mundo gosta de ir lá. É um ambiente extremamente alegre. É um ponto de referência. Acolhedor. As pessoas são extremamente sensíveis. Sim. Ali a gente reúne tudo. E lembrando que, além desse laboratório, nós também temos um outro laboratório chamado Célula, né? Onde os nossos professores e os seus alunos, principalmente da área das exatas, podem ir, vão frequentar, explicam aos alunos e vai fazer parte também, né, desse laboratório. A gente fica assim, com muito orgulho de ver o professor Décio, que foi convidado, né, a assumir essa cadeira lá no MEC. A gente vê um professor nosso aqui, que está sempre conosco e está agora, né, assumindo essa cadeira lá. E a gente acredita que ele realmente vai fazer um excelente trabalho. O Décio, o Carlos Alberto, Carol, colegas, ele é o exemplo de como que a educação transforma a vida das pessoas. Sim. Eu fui professor de Décio em 1991, né, numa escola particular em Campos. Ele depois prosseguiu seus estudos. Eu vim trabalhar no IFE. Depois de muito tempo, é muito prazeroso você estar aqui com um ex-aluno seu, e ainda mais agora, né, ocupando uma posição de destaque no cenário, né, da educação brasileira, uma diretoria extremamente importante para tentar diminuir, né, e fazer com que as pessoas tenham mais acesso à educação. E eu acho que com essa ida do Décio para Brasília, para esta diretoria, Carlos Alberto, eu acho que nós vamos ter grandes oportunidades, grandes parcerias. Eu acho que a gente está no caminho certo.
E aí também, né, nesse desenrolar aí, durante a nossa gestão, uma coisa importante que a gente conseguiu nessa escola foi a questão da acessibilidade, que nós não tínhamos, né? Era só que na entrada da escola, hoje a escola toda tem Sim. a questão do piso tátil, né? Às vezes, para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, aquilo ali não é de importância, né, Carol? Mas só quem extremamente utiliza importante. mesmo Sim. é que sabe da importância, né? Então, nós aqui temos, né, no nosso instituto, aqui, só no nosso campus, nós temos aqui 15 diretorias, né, Bruno? E aí eu vou falar, eu acho que essa diretoria sua, que é a diretoria de assistência estudantil, para mim, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Claro que todas têm a sua importância, mas a gente vê que é uma diretoria que faz um trabalho extremamente complexo, muito complexo, mas a gente vê que os resultados, né? Você está aqui, a Carol, muito satisfeita aí, né, Carol? Sim. De estudar aqui, pelo apoio que recebe. E assim, a gente vê que está crescendo a cada dia que passa o número de alunos que querem estudar, que tem algum tipo de deficiência e querem estudar aqui, porque, ao meu ver, eles veem que aqui eles vão ter uma assistência onde eles vão assim, lá eu vou conseguir. Meus colegas, né, com deficiência visual, o IFE é uma referência assim enorme, enorme, enorme para eles. É como se eles conseguissem alcançar o objetivo, sabe? Pessoas no ensino fundamental, crianças até, a gente tem hoje a gente atende aqui o Miguelzinho. Ele tem 7 anos na oficina de skate adaptado e de informática adaptada. Ele parece que anda de skate, é isso? Ele não ele é cego, mas anda de skate. Ele é cego, mas eu anda não de conhecia o skate, Miguelzinho. O único problema dele é que ele é vascaíno. Mas tem que ter um defeito, Carol. Tem que ter. Como é que são as coisas. Carlos Alberto, naquela hora que você falou do material, eu vi uma fala de Cirlei, olha como é importante essa confecção de material didático, né, pelo NAPLIN. Ela falando que um aluno nosso do primeiro ano, a primeira vez que ele teve acesso numa aula de matemática com um cone, que ele sempre ouviu falar cone, quadrado, quadrilátero, losango, mas a primeira vez que ele teve nas mãos um cone foi aqui no NAP, na nossa escola. E aí ele falando o depoimento dele, dizendo de como era fácil ele entender a partir do momento que ele consegue manusear. Né? Foi feito mais de um material didático, e aí tem as peças, né? Lá, todas essas peças, e facilita muito esse processo. Então, é a realidade que a gente vive dos alunos que não têm acesso. O que a Carol está falando, no caso Alberto, a gente tende a ter um aumento muito maior. Por quê? Uma vez com o laboratório estando inaugurado, nós vamos fazer convites às associações, não só dos deficientes, mas de todas as associações que trabalham com pessoas, alunos assistidos, né? Porque eles precisam, porque são eventuais alunos do nosso instituto, do nosso campus. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de achar que não são capazes, muito pelo contrário. Né? Então, a escola está de portas abertas, vai fazer o seu papel e vai trazer para dentro da escola pessoas que não têm essa possibilidade de serem assistidas. Né? E se me permite, Carlos Alberto, você falou da assistência estudantil, nós acabamos aí de enfrentar um dos maiores desafios, se não o maior até hoje da assistência estudantil desse campus. Nós fizemos um processo, um edital de bolsas, né, que já foi pelo modelo novo do SUAB, que é extremamente difícil, mas a gente conseguiu fazer com que os nossos alunos, eu estava preocupado a ser testemunha disso, a cada semana, nós ficamos 1 mês e 4 dias fazendo inscrição e eu ficava aflito porque a gente esperava em torno de 2.000 e poucas pessoas e passou a primeira semana 300, segunda semana 500, terceira semana 700 e não chegava. E é isso, lembrando que nós colocamos 10 bolsistas no nosso micródromo para poder auxiliar os alunos, porque é um processo que realmente nos trouxe dificuldade, foi implantado pelo SUAP, não foi como das outras vezes, entrega física de material. Nós fizemos reuniões, fizemos live, colocamos outros setores da assistência estudantil para ajudar os alunos. Fomos às salas de aulas convocar os alunos, perguntar por que eles não estavam fazendo.
e graças a Deus nós finalizamos com 2.436 inscrições. Né? Então, olha o tamanho, os números do nosso campo são números expressivos. Então, isso é a realidade e acho que a gente cumpre mais uma vez nossa missão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas questões aí, né? Você passar esses números para a gente, que isso é super importante. Mas fala mais do Miguelzinho aí, que eu quero ouvir o Miguelzinho aí. Então, ele faz parte de um projeto, é isso? Isso. Eu tenho um projeto de skate adaptado, que é meu projeto independente, que se chama Varial. E aí, dentro desse projeto, a gente buscou uma parceria com o NAPNE, através da Cirlei, e ela abraçou o projeto, Boiná também, assistência estudantil, né? Não teria nada a ver, mas como eles são chegados, né? Eles falaram assim, não... Esporte também, né? Esporte, parceiro, ex-aluno, ex-atleta. Isso. E a gente tem o Luciano também, que é um meu parceiro de projeto. Ele se ofereceu com toda a boa vontade para poder dar essas aulas, voluntariamente, assim. Então, ele é cofundador junto comigo. Sim. E aí a gente tem 2 alunos, né, fixos agora. Tá chegando mais 2, mas mais antigos. A gente tem a Sara, que ela tem uma deficiência motora e visual. E tem o Miguelzinho, que ele é baixa visão, mas é bem baixinho, assim. E ele se apaixonou pelo skate, assim. Ele tem 7 anos e é o dia preferido da semana dele, quando ele vem para cá para poder fazer... Então, essas aulas são dadas aqui, dentro do campus. Isso. Aí a Cirlei abraçou o projeto, o Boiná abraçou e falou assim, não, Carol, traz para cá o projeto, que a gente faz uma parceria e o Miguel treina aqui. Ô, Carol, aí ó, já me deu uma luz aqui, que eu olho para você, eu vejo o Flamengo aí, né? Então é luz mesmo. Porque Carol é flamenguista, eu também sou, mas tem aqui o nosso amigo que é botafoguense, mas nem tudo pode ser perfeito, né, cara? Até esse podcast no ar, a gente não sabe se vai ser líder ainda. Com certeza. Com certeza. Tem 3 rodadas ainda para ser. Carol, é assim, uma ideia, né? Pensa aí. Por que não fazer uma escolinha de futebol para pessoas deficientes aqui? É uma ótima ideia. Você pensa nesse projeto aí, ó, né? Um futebol. Na verdade, a gente já tentou uma vez, né? Fazer até um goalball, né? Mas a gente teve algumas dificuldades pelo tamanho das nossas quadras. As nossas quadras são e também porque, por exemplo, para o goalball, a gente precisa adaptar a quadra, né? A nossa quadra e aí fica muito ruim para fazer essas adaptações na quadra e tal. Mas eu agora, Casalberto, falando agora me veio uma coisa. Carol, você vai ao Maracanã. Vai, Carol. Que chamou a curiosidade de Carlos Alberto. Viu você com aquela camisa feia do Flamengo? Meu Deus. Na embaixada que vai ao Maracanã. Alberto, o que acha, Carol? De repente a gente convidar os nossos alunos para sentir o que é estar. Talvez nunca tenham ido. Eu sei que você é habituê, né? Tá sempre indo ao Maracanã. Sim. Será que não cabe a gente chamar os nossos alunos para um dia, um sábado, um domingo, levar? Vamos ver essa possibilidade. Inclusive, o Carlos Alberto me convidou para ir no Maracanã. Não, mas é porque eu não voltei mais, cara. Eu não voltei mais. Assim, já falei, assim que eu voltar, você vai comigo. Carol apareceu, não foi qual o programa, Carol? Globo Esporte. Globo Esporte, virou artista global. Estou esperando o link até hoje, ela mandar, que ficou de mandar o link. Ela apareceu. Então, olha só, vamos pensar nisso. Olha só, convidar os nossos alunos para ter a sensação, a emoção de como estar no são projetos, né, que pode ser. Oportunizar, né? São projetos legais que a gente trazer. Essa preocupação é muito importante da gente, né, até socializar mesmo os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência, que têm dificuldades. E o nosso papel aqui é transformar essas dificuldades em facilidades, vamos dizer, facilitador. Nós somos facilitador com certeza. de ações, né, que... Acho que o IFE, só concluindo, tem esse trabalho que a gente faz com a comunidade externa, né, como é o caso do Miguel, que vem para cá para fazer o skate e a informática, e os outros alunos que vêm fazer a parte da informática. E a gente vê que o NAPNE e o IFE em si, eles trazem um ambiente que essas pessoas não têm acesso, que é o ambiente de estar disponível a te dar o que você necessita, né?
No caso, é um computador adaptado ou é a área do skate adaptado. Então, por exemplo, o Miguel, ele fala que a parte da semana favorita dele é quando ele vem para cá. Que Os bom, outros cara. alunos que eu atendo também. Mesmo não sendo alunos daqui, mas eles recebem atenção como se fossem. Sim. E isso é... Quer dizer, essa questão, eu acho que a gente está criando aqui dentro, vamos dizer assim, uma expertise interessante, porque a gente acaba, como o Carol falou, adaptando as coisas, né, para que o aluno deficiente ele possa, né, se sentir acolhido, né? e até praticar coisas que, se não tivesse essas adaptações, ele não conseguiria, né, Carol? Tem que Com ter. certeza. E muitas vezes os pais pagam e não recebem. E Sim. aqui você recebe sem ter que... Você tem que pagar, sem né? ter que pagar, exatamente. É melhor ainda. Exatamente. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter, né, essas transformações aqui dentro, de ver uma aluna como a Carol muito satisfeita, né, Carol? Sim. De estar aqui, de estar também, além de estudar, olha só, isso aqui é legal, além dela estudar, ela também está contribuindo para ações que também vão ajudar outras pessoas. Isso é muito legal, muito Carol bacana. assim como outras pessoas, Carlos Alberto, eu vejo ela muito engajada nessa diminuição dessas dificuldades, como tu falou, e também na possibilidade de que outras pessoas tenham acesso, né, à educação como um todo, né? São alunos que devem e merecem nosso respeito, nossa acolhida. E aí eu não poderia deixar passar essa possibilidade de fazer um agradecimento especial a todos os profissionais de referência da assistência estudantil, né? Todos, eles têm sido incansáveis, nós temos tido muita necessidade de atender os alunos de uma forma geral, desde o serviço odontológico, serviço médico, nossa biblioteca, que hoje é um espetáculo, sempre foi boa, mas hoje está um espetáculo. Ontem à noite eu tive a oportunidade de estar lá, né, com alguns servidores, estavam lá, conheci muito com a Ellen e a Mariana em especial, e a gente vê como é legal o servidor se sentir bem num ambiente legal, ver a biblioteca cheia de alunos, como é legal, porque é muito triste quando você chega no ambiente de ensino e você não vê a utilização. Sim. E a gente vê a nossa biblioteca cheia, a gente vê o NAPN cheio. Eu só não gosto de ver cheio o serviço médico, mas não tem jeito, né? A gente tem essa possibilidade. E aí também é um agradecimento e um reconhecimento de todo o trabalho desses servidores, a CAI em especial, que passou e está passando até setembro, que é a análise desse edital de bolsa, extremamente importante na vida dos nossos alunos, porque vai fazer com que muitos não desistam, né? E a gente cumpre mais uma vez o nosso papel de instituição. Então, acho que deve ser sempre lembrado, os nossos servidores estão de parabéns, né? A escola como um todo, mas em especial os servidores da assistência estudantil. A gente vê, Buraco, que aqui do IF Campos Centro, tudo é muito grande. Tudo aqui é grande. Eu costumo dizer que os nossos números são sempre muito maiores do que o normal. Mas aí, olha só, é uma coisa interessante. E se você discordar, a Carol também pode discordar, mas é uma visão minha. Os nossos números são grandes, realmente. Mas a gente vê um pequeno número de problemas. Vamos relativar pelo nosso tamanho, né? Então, isso se dá, e eu vejo que isso se dá pelo, como você falou, engajamento das pessoas, dos servidores, dos próprios alunos, né? Que aí a assistência estudantil tem cuidado muito bem. Eu ontem queria falar sobre isso, né? Eu estava na reunião no Colégio de Dirigentes e eu coloquei a questão dos nossos alunos, do seguro dos nossos alunos, né? E eu li um parecer da AGU, todos, e eu achei um negócio interessante que marcou ali, que ele fala que nós temos que cuidar do nosso bem maior, que são os nossos alunos. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar mesmo dos nossos alunos. E quando você cuida dos nossos alunos, os próprios alunos ajudam também a cuidar do ambiente onde eles estão inseridos. Então, eles começam a ficar satisfeitos de que a escola ande bem, que tudo se funcione bem, né? E aí, falando aí dessa questão de números grandes,
Primeiro número que eu acho que é grande. Quantos alunos são assistidos hoje aqui, do NAPS, do setor? NAPS em torno de 45 diretamente, fora os alunos pontuais que com as suas dificuldades procuram a nossa psicopedagoga, né, a nossa servidora Odila, a própria Ivanise. Mas hoje esse número, para o nosso instituto, você fala, mas 45 alunos é um número muito grande. Expressivo. Muito expressivo. Você para pensar, poxa, mas 45, numa escola tem 8.000, mas 45 são os que a gente atende regularmente, mas aquele NAP, como dizer, é uma loucura. A quantidade Não, mas assim, alunos grande. que têm algum tipo de deficiência são 45. 45. É um número muito expressivo. Fora os que têm algum transtorno, algum distúrbio de aprendizado. Eu vejo assim, que, por exemplo, o aluno que é surdo, vamos dar uma... Ele precisa do intérprete. Então, se nós tivermos aí, vamos botar um número reduzido, 5 alunos surdos, um em cada curso, um em cada série, e um em cada turno, nós vamos ter um trabalho muito grande de manter o intérprete na sala o tempo todo, e isso a gente faz. E detalhe, Casal, lembrando que também o intérprete não é aquela pessoa que chega dentro da sala e lê o que o professor está falando. Ele tem que se preparar, ele tem que receber esse conteúdo. Sim. Então o intérprete, na verdade, ele passa a ser um professor como era antigamente, aquele professor que dá todas as disciplinas. Porque não adianta ele chegar simplesmente na sala de aula, como é um evento, que ele vai reproduzir uma palestra. Não é assim. Ele precisa entender, inclusive. É um trabalho extremamente importante. Então, eu vejo assim, eu sou da área de matemática também, licenciado, mas fiz o curso técnico da área de eletrotécnica. Eu imagino assim, um intérprete dando aula vai falar de corrente elétrica. A forma como ele vai falar corrente, pode ser que o aluno entenda como uma corrente de elo. Exato. Por isso então, que ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar. Esse material antes para poder se preparar para dar para quando ele for traduzir, ele fala corrente elétrica e não uma corrente de elos, né? Então, isso é o que você está falando, se prepara. Mas a gente consegue, claro, às vezes temos algumas dificuldades, mas, no geral, a gente consegue trazer isso para o aluno e a gente vê o aluno, né, se formando, que tem alguma deficiência, ele se forma. E às vezes se forma, faz um curso, quer fazer outro, continuar na escola, que é importante, né, Carol? E acho até Carol gosta da escola. Porque a gente tem, além deste segmento, com alunos fazendo, usando desse artifício, outros alunos também fazem, buscam, de repente, mais de uma formação para que eles possam se descobrir. Sim, é bacana isso, é bacana. Olha, por exemplo, eu vejo alunos que fizeram um curso na área de técnico e foram fazer educação física. Sim, óbvio. Nós temos ex-alunos do NAP fazendo educação física. Não, mas então, achei super o interessante. IFE tem isso, não só também esses alunos. Tem muitos alunos que entram aqui em determinado curso e no desenrolar do curso ele vê que a área é outra, ele vai para outro curso, enfim. O IFE é isso, essa diversificação aí. Multiplicidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Mas, Alberto, se você lembrar também, que é um outro dado muito importante na questão da assistência estudantil, é a nossa alimentação. Então, eu queria falar desses números aí. São números assim. Que hoje a nossa assistência estudantil atende? Números em termos de lanche, quantos lanches a gente dá por dia, alimentação, quantos pratos de comida, para quem que a gente... Eu queria que a gente falar desses números aí. Eu vou falar primeiro dos números e depois vou falar da importância de ter um servidor extremamente dedicado e presente. Nossos números também são grandes na parte de alimentação. Nós temos hoje 770 alunos almoçando diariamente na nossa escola. Então, nós oferecemos 770 refeições na hora do almoço de alunos que fazem parte do edital de bolsas e auxílio. A alimentação é um auxílio, né? Então, eles têm que fazer parte do edital. Este mesmo edital que foi feito agora, diga-se passagem, foi o maior edital que essa assistência estudantil fez desde a sua criação enquanto diretoria. Né? Nós estamos aí disponibilizando quase 1.700 vagas entre auxílio alimentação e as outras bolsas, permanência, NEE, transporte, moradia. E aí, Carlos Alberto, números reais da alimentação. Almoço, 770. Lanches, que nós servimos um lanche. Quando o aluno chega, ele pode tomar um cafezinho lá com um biscoitinho, mas às 9 horas temos lanche, o almoço, 3 horas da tarde, um outro lanche e à noite o lanche e jantinha. 3.400
lanches diariamente. Diariamente. É uma coisa que eu não entendi. O primeiro lanche é distribuído às 9 horas. O primeiro lanche é às 7 Não. o lanche mesmo, 9 horas. Mas eu vejo que o aluno chega e às vezes eu vou lá, né, tomar um cafezinho lá com as meninas lá do refeitório, e eu vejo que o aluno chega, ele toma um cafezinho, ele pega um biscoito. Então, assim, lanche oficial nós temos 9, 15 horas 15. e 19h15. Que é a jantinha. E a tal jantinha que eles falam que é O que é essa jantinha? A jantinha passa desde os caldos, que são caldos preparados, todos eles com a supervisão da nossa nutricionista, né? Desde dos lanches, dos caldos e também do que eles mais gostam, né? É o arroz carreteiro, né? É o macarrão 4 queijo, é o macarrão bolonhesa, né? São as canjiquinhas, né? São pratos servidos de acordo com a legislação alimentar que nós temos que obedecer, né? Lembrando que na parte das refeições diárias e também na parte da janta, nós executamos 100% do que é nos destinado à agricultura familiar. Somos uma das poucas instituições no Brasil que consegue executar. E aí, Carlos Alberto, eu acho muito importante o que eu vou falar agora. Mais uma vez, preocupado com o atendimento que a gente tem dos nossos profissionais de referência aos nossos alunos, você mais do que nunca, estimula muito, né, a capacitação dos nossos servidores. Há 2 meses atrás, nós mandamos as nossas 2 psicólogas da Recife para participar do Encontro Nacional dos Psicólogos da Rede Federal. E elas fizeram lá um trabalho brilhante apresentando o preparatório Goitacá e o nosso processo de atendimento aos alunos. E nesta semana que passou, nós mandamos 2 servidoras, a Alessandra, que é a nossa coordenadora de apoio estudantil e é nutricionista, e a Rena, porque faz parte da coordenação, a Poços de Caldas, no IFSU de Minas, para participar do Encontro Nacional das nutricionistas e assistentes e pessoas ligadas à assistência estudantil. E o depoimento é ótimo quando a gente traz, porque o retorno que nos trazem, a Alessandra falou assim para mim, Boiná, como o nosso Campo Centro é referência. É diferente. A gente vê lá, a gente fala assim, nossa, o que a gente pode fazer para melhorar? E quando a gente visita um campus, uma instituição, e a gente percebe que o que a gente vê lá é muito menos do que a gente faz oferta, é porque a gente está no caminho certo. Eu vejo assim, para esses campos, esse instituto, para chegar ao nível que nós estamos, em termos de alimentação e assistência estudantil, eu acho que eles vão demorar. E a gente está sempre nessa procura de melhoras, né? Eu vejo aí, quando eu passo à noite, eu fico assim, às vezes fico à noite, chego ali, vejo aquele cheirinho da jantinha, dá até vontade da gente comer ali. E eu, Carlos Alberto, por ser da área de educação física, eu represento o nosso Campo Centro, nosso instituto, em 2 comissões. Eu sou presidente da Comissão Regional do Sudeste, na realização dos Jogos do Sudeste, e faço parte da Comissão Nacional representando toda a região Sudeste. Então, eu ando o Brasil com os Jogos. Eu vou nas capitais, eu vou em cidades, vou em escolas que são consideradas referência. Eu não vi até hoje, olha, que você sabe disso, eu ando, eu viajo, eu não vi, e tem depoimentos que as pessoas que conhecem na escola de nenhuma outra instituição que faz o que a gente faz a nível de alimentação. Não existe. Pode tentar ser igual, pode, mas os depoimentos são extremamente sempre motivadores. O pessoal da cozinha, né, as tias da cozinha, elas são extremamente dedicadas, maravilhosas, preocupadas. Aquilo ali eu costumo dizer que é uma fábrica. Né? Elas chegam 6 horas da manhã, já começam a fazer o café da manhã, o lanche, o almoço, e é uma sequência. Eu estou falando aí, Carlos Alberto, de noite, de servidores cortando aí, junto às suas máquinas, e os 180 quilos de legumes para o dia seguinte. Aquilo ali é uma fábrica. Trabalho extremamente importante, de dedicação realmente. E o resultado é a quantidade de alunos que a gente... Carol é assistido nesses lanches também, Carol? Almoça, chega a almoçar? Almoçar não sei, almoçar não, né? Você não faz parte do edital, né? Mas lanche eu vejo. Mas lanche... E aí, o que você acha, Carol? Vamos ouvir o que a Carol tem a dizer. O que você acha, Carol, dos nossos lanches aqui? Eu acho bom, acho muito importante o aluno receber essa... Mas a qualidade, Carol, você acha que é... Não, muito boa. Eu ia brincar, falar, mas as tias da cozinha realmente são muito atenciosas. Assim,
A qualidade, eu acho que isso interfere, né? Quando o lanche é preparado com atenção. Sim, E a sim, gente sim, vê sim. que Não, isso mas Acrescentar uma outra informação. Lembrando que nós temos um atendimento especial. Se você é vegano, se você é vegetariano, se você tem algum tipo de intolerância, você busca a Alessandra, que é a nossa nutricionista, e ela faz um cardápio especial. Se você chega à noite lá, uma das cubas, Carlos Alberto, é só para atender aquela aluna, aquele aluno que não pode com determinado tipo de alimento. Isso é muito trabalhoso, né? E é feito diariamente. Lembrando que aos sábados nós também atendemos, tá? Com 3 lanches. O sábado que é letivo, né? Sábados que são letivos. São letivos. Todo sábado letivo a gente tem 3 lanches. Não, é isso aí. Eu acho que é importante também, como o Carol falou, a qualidade do lanche. Nós aqui servimos antigamente cachorro-quente, lembra disso? E aí as alunas às vezes falam assim, não serve mais cachorro-quente. Mas a questão do cachorro-quente não foi... Então, né? a política, isso aí na verdade, nós obedecemos uma política nova, uma legislação que trata da alimentação estudantil. Né? O Programa Nacional de Assistência de Alimentação Escolar, ela hoje traz regras visando a qualidade a saúde dos alunos. Saúde, onde você deve priorizar a parte da agricultura familiar, né? E também deixar de usar alguns tipos de alimentos que são considerados nocivos à saúde do ser humano, em especial os nossos alunos. Eu lembro que a salsicha... E por isso a gente gasta mais, são vários. Não, mas a salsicha parece que não pode ser mais usada. O cachorro-quente era o campeão de... Era o clássico. Era o clássico aqui, mas não pode... cachorro-quente era 3.000 pessoas na fila. Aí não pode mais, a gente tenta equilibrar, mas dentro das possibilidades a gente tenta... Né? E aí, Carlos Alberto, tem que lembrar, eu gosto muito de falar sobre essa questão da agricultura familiar, porque ela é um ciclo. Não é só pensar que os nossos estudantes estão tendo acesso a uma alimentação com a agricultura familiar. Não é só isso. Não. É a cadeia que você funciona. Porque o produtor rural, que às vezes não tinha como fazer fazer com que o seu produto pudesse ser comprado, isso, na verdade, não é só isso. Ele gera a economia que é aquecida, a economia formal, as pessoas, direta ou indiretamente, dependem hoje da nossa escola para que eles possam fazer. E, olha, você percebe claramente, porque tem um outro detalhe. Eu ouvi ontem dentro da minha sala. Como é bom trabalhar para o Campo Centro. Sim. Aqui a gente sabe que a gente entrega e recebe. Eu não sei se isso... eu acho não sei qual foi o recado, mas a gente sabe que... Né, você falou da agricultura familiar, e eu me lembro muito bem, quando eu assumi a primeira gestão em 2016, em que eu queria aumentar. Depois a gente eu não me lembro quantos pratos de comida a gente... 200 e pouco. Era em 2016? 180, foi 250. Nossa. Então, eu chamei a equipe e falei, nós precisamos aumentar isso aí. E não era os tipos de refeição que é hoje, tá? Com certeza. A variedade de alimentos que é servido. Então, eu falei, nós precisamos aumentar. Aí fomos procurar qual é uma das formas de aumentar. Utilizar a agricultura familiar, que era um dinheiro que normalmente voltava porque não se executava. E aí eu até conversei com a equipe, aí o pessoal, mas dá muito trabalho. Não importa o trabalho. O trabalho está aqui para trabalhar, vamos trabalhar. E aí, né, a gente começou nesse processo, mas havia dificuldade, que é o que você está falando. Quando a gente resolveu o nosso problema, vamos dizer assim, burocrático, de comprar, nós tínhamos dificuldade de que os produtores entregassem, porque eles não estavam preparados para isso. Porque tem a questão legal, né? Então, eles sabiam plantar e colher, mas a logística de fornecimento, eles não sabiam. E aí nós tivemos, eu lembro, que fazer, né? Como é que foi esse movimento? E aí a gente, junto à Alessandra, né, ela é uma pessoa extremamente dedicada, também uma das grandes profissionais nossas, eu estou citando muito porque ela está à frente desse processo. Ela conseguiu fazer com que os produtores se reunissem e preparassem uma cooperativa. E a partir do momento que elas têm uma cooperativa, tudo fica mais fácil, porque a documentação deixa de ser de Carlos Alberto para ser de um grupo. Então, na verdade, a cooperativa ele faz a ponte entre o produtor que o produz
e quem vai entregar na escola. Então, ele facilita também na parte de documentação, da própria entrega, da facilidade, de poder ter um recurso para que ele possa expandir a sua plantação. E lembrando também uma outra coisa. Semana passada iniciamos, né, a última fase do nosso restaurante, do novo refeitório do Bloco G. Né? É um sonho seu que está sendo concretizado agora. Nós tivemos alguma dificuldade, não por nossa causa, mas por nossa conta, mas sim pelas empresas que tinham muita dificuldade de executar o projeto em si, que é da climatização. A partir do momento que climatizar, teremos todo o processo no Bloco G, no novo refeitório. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, né, e fazem crítica, porque a demora. Eu vou aproveitar até aqui para dar uma explicação. Todo o projeto você acabou de falar, de refrigeração, de ventilação e exaustão de cozinha, tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. E dentro dessa aprovação tem normas que têm que ser, né, vamos dizer assim, executadas ali. E eu, particularmente, conheço um pouco dessa área e tenho acompanhado. E toda vez que vem um projeto que não está dentro das especificações, a gente barra, não tem como. E isso demorou com o processo. E eu me lembro ainda que essa empresa que está hoje executando, quando ela trouxe o projeto, né, mais ou menos, mas eu tive que fazer várias observações, o projeto retornou para lá, para a empresa acatou minhas observações, foi isso mesmo, e refez, e hoje já começou a execução. Então, é um processo demorado, porque o nosso restaurante ali, eles devem ter capacidade de uma produção de 2.000. Não sei se a gente vai conseguir isso, mas a capacidade de produção deve estar em 2.000. Não sei também, mas basicamente isso. Aí você já imaginou se um dia a gente chega nesse estágio de fornecer 2.000 e chega o bombeiro aqui e fala, ó, seu restaurante tem que ser interditado porque não está dentro das normas, que inclui segurança, que é uma coisa que a gente tem aqui dentro do nosso campus observado bastante, né? Nós fizemos a linha de incêndio que não tinha, né? E algumas saídas de emergência também que não tinha, e os extintores são revisados anualmente, periodicamente. Aí acontece, às vezes, de ter um descarregado por... né? Enfim, mas a gente repõe, temos até os reservas para repor, então a gente tem mantido essa questão nossa de segurança. Eu estou aqui, né, nesse ambiente aqui, estou vendo, só a gente olhar, nós temos 4 extintores dentro desse ambiente. Porque por metro quadrado. Né? Então, está seguindo toda essa norma, então estamos com 4 extintores aqui, enfim, a gente preserva muito para a segurança. Então, o nosso projeto de exaustão serão os poucos em restaurantes que estão dentro das normas que o bombeiro exige aí. E, Carlos Alberto, é muito interessante você frisar isso, porque as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais a escola. Por quê? Por que está demorando? Não, a questão da responsabilidade com tudo, com a saúde, com a vida das pessoas que vão estar lá, com a questão da sua administração, da gestão em relação à utilização do recurso público, que isso faz uma diferença, e a responsabilidade como um todo de entregar um serviço de qualidade. Com certeza. Hoje nós temos, né? Qualidade com segurança. Com segurança, né? Então, com segurança. A colocação sua foi correta, né? A partir do momento que a gente estiver no Bloco G, no novo refeitório, os fogões eles são adaptados para aquele espaço muito maior, as nossas geladeiras, enfim, todos os equipamentos são feitos de forma com que você possa produzir mais em menos tempo. Sim. Né? Então, uma caldeira que você faz lá, né, 50 quilos de arroz na cozinha antiga, você, em tanto tempo, tu vai fazer lá um tempo menor. E com isso, você pode fazer com que mais alunos, mais estudantes tenham acesso às nossas refeições. Eu acho muito interessante isso, porque prova mais uma vez o compromisso da sua gestão, da nossa gestão, em trazer aí um produto de qualidade para o nosso dia a dia, né? Os nossos alunos são a razão de nossa existência aqui nessa escola. Essa é a minha fala. A escola
ela não funciona sem o diretor, ela não funciona sem o pessoal da limpeza, Mas ela vai não funcionar funciona... nunca sem ter aluno. Não, né? não, mas a escola foi feita para o aluno. Com certeza. Isso aí tem que botar, a escola foi feita para o aluno. Né? E eu acho também, Carlos Alberto, a visão como um todo, né? É muito gratificante quando você recebe um aluno que chega e fala, poxa, professor, ontem à noite, né? Eu rodo, né? Eu sempre costumo ir à noite no refeitório, passo ali, vejo se está precisando de alguma coisa e tal. Ontem foi feijão amigo, caldo de feijão. Oh, foi. Lá Perdi. Aí eu vi a Perdeu, fila, cara, foi embora cedo, perdeu, cara, foi embora cedo. grande, eu logo pergunto, e aí, Carlos Alberto, não tem como chegar para os alunos que estão ali, a gente sabe que são alunos que trabalham, meu pai trabalha, rapaz, tem dificuldade de se nossa. alimentar, chegar e falar, e aí, amigo, como é que tá? Poxa, professor, que delícia. Isso é muito gratificante. Não sou eu que faço, mas eu fico feliz pelas dias e estar participando desse processo é muito legal. Eu vou contar uma coisa interessante também que aconteceu comigo. Um dia de sábado, às vezes a gente fica em casa, tem uma coisinha para fazer um reparo, né? E eu saí para ir na loja de tinta comprar uma tinta, né? Um potinho de tinta. E aí, quando eu cheguei lá, o rapaz que me atendeu falou assim, não conhecia, né? Que nós estamos hoje com 9 mil alunos matriculados. Então, ele chegou e falou assim, olha, a lasanha ontem estava... Aí Carol, eu não entendi nada, cara. Porque eu não conhecia ele, lasanha. Que lasanha, né? Não, professor. Aí quando ele fala professor, a gente já, né? Ah, não, professor, ontem serviu uma lasanha lá. Nossa senhora, que delícia. Aí eu falei, que bacana. Então, assim, eles conhecem, é muito mais fácil o aluno conhecer o diretor do que pela quantidade. Mas eles vêm e falam isso com a gente. Isso aí dá um orgulho muito grande. E lembrando, né, Carlos Alberto, a escola, mais uma vez, cumpre sua missão, seu papel de tentar minimizar as dificuldades, porque a gente, infelizmente, e aí eu falei infelizmente mesmo, a gente às vezes vê depoimentos dos nossos estudantes que falam que só se alimentam quando vem para a escola. Né? Então a dificuldade está muito grande. Né? Então a gente, voltando a falar dos números, nossos números são expressivos, mas são expressivos porque a nossa responsabilidade também é grande. Sim. Aí a gente tenta fazer e faz, eu tenho certeza que a gente tem cumprido nosso papel, nossa missão de cada vez mais trabalhar a educação. Né? Temos algumas dificuldades, a gente sempre tenta intervir, intervém, faz a intervenção, a gente nunca é omisso nas nossas necessidades. Acho que isso é importante, a gente está sempre lembrando, né? A gente está presente sim, os nossos servidores são extremamente dedicados à nossa causa, que é a causa da educação, e acho que cada vez mais a gente vai ter outras oportunidades de crescer, porque os nossos números vão continuar crescendo, não tenha dúvida. Que você falou um negócio bacana aí, trabalhar a educação. Né? Assim, na minha visão, você trabalhar a educação você está sempre, né, querendo avançar na qualidade, porque, para mim, qualidade na educação a gente não se mede, a gente está sempre, né, tentando alcançar. Então, com isso, você tem que trabalhar as questões pedagógicas, os PPCs de curso, mas também tem as questões, por exemplo, da própria alimentação do aluno, da assistência ao aluno que tem algum tipo de deficiência, né, das salas de aulas que tem que ter determinado conforto, você não pode ter carteira quebrada para o aluno, porque você não vai conseguir fazer com que o aluno preste atenção. Se você não tiver um ar-condicionado funcionando, né? Já chegam casos que no verão aqui fica impossível você dar uma aula se o ar-condicionado não estiver funcionando. Então, trabalhar a educação é um conjunto de atividades que tem que estar todas sincronizadas para que você dê, primeira coisa, da condição do aluno conseguir, né, focar no que ele está estudando. Segunda coisa é você também trabalhar as questões pedagógicas. Então, é um conjunto de atividades que a gente, assim... Sem esquecer da formação cidadã. Também, né, que é uma marca a marca dos institutos. Quando você fala ensino médio integrado, é quando você está trabalhando a formação do indivíduo, a formação intelectual, tecnológica, né, artística, cultural, tudo dentro de uma forma, mas também trabalhar a formação humanística dele, né, como cidadão.
Carol, vou aproveitar você que está aqui, né? Eu queria, Carol, que você até falasse para a gente, você acha que a gente precisa melhorar alguma coisa na escola? Eu acho que é importante a gente ouvir de você isso. Se tem alguma coisa que você vê que a gente poderia avançar, né? Vamos aproveitar aqui a oportunidade, porque assim, a nossa gestão, a gente tem essa preocupação de receber crítica, não preocupação de ser criticado, mas de receber a crítica para que a gente possa melhorar. Porque, às vezes, né, a visão nossa como gestor não é uma visão como aluno. E aí, uma aluna como você, que é muito especial para nós, porque a gente sabe que você gosta da instituição, está sempre nos ajudando. Tem alguma coisa, Carol, você fala assim, olha, eu gostaria que isso poderia acontecer. Pode falar, abre o seu coração. Não, eu vou até falar assim, Carol, puxar saco do IFE. Não é isso. A gente não. Acho que assim, as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Eu acho que se você está fazendo um mau trabalho, a gente não é nem falar mal, fazer uma crítica construtiva para que aquilo ali melhore. Tá? Agora, quando você faz um bom trabalho, a gente também tem que reconhecer, sim. porque é sempre assim, né? A pessoa puxa saco e tal. Não. Quando eu vejo um trabalho bem feito, né, eu faço elogios, que é importante. Reconhecer, eu faço elogios. Se quiserem me chamar, pode chamar à vontade, não tem problema nenhum. Mas é importante reconhecer. Mas é importante também você ver algumas coisas que podem ser melhoradas, fazer uma crítica construtiva. Isso é importante, Carol. Fica à vontade, eu queria ouvir de você. Não, eu não acho que, vendo assim, pelo atendimento que eu recebo, né, e pelo que os meus colegas falam, não vejo algo que tem assim que melhorar. Eu acho que o assistente estudantil faz um trabalho excelente. Inclusive, acho que a melhor parte desse trabalho é essa relação interpessoal que os profissionais têm com os alunos. Muito bem. Isso aproxima a gente, né? Por exemplo, eu fico zoando o Boiná fica me zoando, e aí eu passo a ter mais liberdade para falar com ele das coisas que eu realmente estou precisando. Então, quando uma coisa não está legal, eu tenho mais abertura, e acho que meus colegas também. Mais liberdade, né? E eu acho que isso é um ponto assim, crucial do trabalho de vocês. E eu não vejo algo assim que criticar, né? Eu sou de escola pública, estudei em escola particular também, e nada se compara ao atendimento que a pessoa com deficiência tem aqui dentro do IFE. Assim, todo dia no NAP, é impressionante. O que seria, entre aspas, normal é você ver um ambiente de muita, né, dificuldade, mas de muita tristeza. Gente, eu entro ali, eu dou uma renovada, porque é um ambiente extremamente alegre, as pessoas, os alunos sempre rindo, sempre brincando, sempre estudando ali. Todo dia eu vou no NAP, todo dia a mesma sensação. Às vezes eu estou com a cabeça ruim, às vezes eu falo, vou dar um pulinho no NAP. Tem algum problema? Não, é para tirar o problema. Mas assim, a minha pergunta até para a Carol não é específica também do NAP, não. Ela como aluna em um contexto da escola. Sim. Né? Não, eu acho que os conflitos que eu tenho mais assim é com um professor ou outro, que nessa área mais técnica, né? Agora eu vou falando aqui com amigos, né? Que não tem muita vivência com pedagogia, aí não estão muito abertos ao trabalho do NAPNE, aí querem fazer meio que do jeito dele, mas nada que conversado, com jeitinho, a gente não consiga levar. Mas existe isso ainda dentro. Não, isso a gente até já detectou. Realmente existe essa dificuldade dessa relação, não é isso? Sim, quando a questão se trabalha a questão técnica. Mas eu acho que assim já melhorou bastante. Sim. Já foi pior, né, Carol? Já foi pior. Se eu pudesse sugerir algo, Sim, né? pode, à vontade. Fazer uma sugestão, seria uma preparação, talvez no início de cada semestre, para os professores terem uma vivência mesmo
ouvir pessoas com deficiência Entendi. falando. Entendi. Não, isso é uma boa, hein? Muito interessante. Na semana pedagógica, a gente sempre Isso, faz, antecede isso aí, mano. trazer alguém do setor para que fale um pouquinho, como a gente já fez com os psicólogos. Isso aí é interessante. Por isso que é bom a gente ouvir o aluno. É muito interessante mesmo. E mais do que profissionais, né? Eu acho importante trazer os alunos para falar. Não, Depoimento sim, é esse importante, depoimento do aluno, sensibilizar os professores, porque são alunos diferenciados, vamos dizer, que precisam de um atendimento mais, né, refinado, vamos dizer assim. Eu ontem também estava conversando com os alunos de arquitetura que receberam lá a empresa Margílios, quero agradecer a empresa Margílios aí pela contribuição. A gente fez uma parceria com eles e eles doaram R$7.000 em equipamentos para o laboratório de arquitetura da área de instalações elétricas, interruptores, disjuntores, muito material mesmo. Foi bacana essa contribuição da empresa Margílios para o curso de arquitetura. Foi muito legal. Aí, o que acontece? Lá na hora, eu até abri, né? Como eu gosto de ouvir o aluno, como eu fiz aqui agora, vocês teriam alguma... E aí uma aluna falou assim, olha, a gente precisa que dê uma atenção maior ao aluno, eu esqueci o nome dele lá, não me lembro. Aí eu falei, não, mas o NAP tem, né, um atendimento muito forte, tal, mas o menino é diferenciado, porque ele, o rapaz, não o menino, o rapaz, né? Porque o problema é que ele não conhece Libras. A gente já detectou isso. Você sabe quem é, né? Sim. Então, assim, fica um pouco difícil, ele tem que fazer um curso, porque ele vê pela questão Linguagem labial. Aí é do que Carol falou, tem que ter uma sensibilidade dos professores para que na aula fale mais pausado. Ele tem que estar bem colocado. Já colocado, né? Então, assim, tem que ter um direcionamento. aí entra o que Carol falou, a sensibilidade do professor de entender que ele precisa ter uma estratégia diferente, porque tem um aluno ali com... Né? Então, é isso mesmo, Carol. A ideia é sua ótima, excelente, agradece. O caso Alberto, lembrando, né, a gente tem na nossa bandeira, no nosso símbolo do Instituto, a parte de ciência e tecnologia. E eu costumo dizer que o NAPN faz muito bem isso. O NAPN faz a ciência através da construção, da confecção desses materiais. E a gente executa também muito na escola através desses projetos com os alunos. Sim, sim. O Barco Solar, o Goitacá, o Goitaborg, os projetos que estão vindo aí por parte dos alunos, que eu nunca falo de ser gasto, eu sempre cito como investimento. Investimento. Né? E quando você conversa com os alunos e vê a empolgação deles, eu acho que vai muito em cima do que Carol fala. É a gente, de repente, dar uma oportunidade maior para esses alunos, para eles colocarem essas dificuldades. Então, Carol, do jeito que falou, a gente já sabia desse caso. E aí, infelizmente, Caso Alberto, a gente tem detectado com muita regularidade alguma coisa que há um tempo atrás não tinha. Quando o aluno ele vai fazer inscrição para a escola, ele tem um campo onde ele coloca se ele tem alguma dificuldade, se ele precisa de algum tipo de ajuda. E a gente começou a descobrir que alguns alunos não colocam isso na sua ficha de inscrição com medo de perder a vaga antes de fazer o processo seletivo. Porque as mães, os pais acham assim, poxa, meu filho tem uma dificuldade, a escola não vai aceitar ele. Pelo contrário. Exatamente. E a gente começou a perceber isso a partir do momento que quando o aluno entrava, tem um aluno surdo, tem um aluno... mas não estava, ele não estava colocando. Aí você traz o pai e a mãe, e o pai, não, porque eu pensava... E aí a gente não tem esse número que possa trabalhar. Isso foi detectado, tem sido com frequência. Esse processo seletivo agora, a gente já teve uma preocupação maior de divulgar essa ação e já deu uma diminuída. Mas é um outro fator importante no dia a dia do NAP. Você tem que ter essa percepção, porque alunos começam a chegar com uma quantidade maior do que a gente tinha previsto. Né? Se você faz lá, quantos alunos fizeram o processo seletivo? 10. Quantos aprovaram? 8. Então a gente já sabe que 8 alunos nós vamos ter. E, para nossa surpresa, se começa o ano com 15, com 20, mas não estava previsto. E é uma dificuldade. Então, Mora, como a gente falou, eu sempre aqui na gestão, eu tinha uma dificuldade muito grande em atender alunos, e agora vamos falar com problemas psicológicos. Por quê? Porque nós temos... Quantos psicólogos nós temos aqui? Duas. Que não são profissionais, por exemplo, para fazer... Psiquiatria. Tratamento. É o diagnóstico, não é isso?
É Eles isso? até fazem, mas né, isso aí teria Não, mais que passar pelo psiquiatra. Não, tratamento. sim. Tratamento não existe. Tem Então, encaminhamento. foi uma preocupação nossa de sempre construir alguma coisa para que os nossos alunos possam ter um tratamento psicológico. Já existe alguma ação nesse sentido? Sim, você estimulou e a gente já está praticamente finalizando, né, um novo modelo de bolsa, que é o Bolsa Saúde para alunos com dificuldades momentaneamente de saúde mental. Né? Essa bolsa vai funcionar através de um convênio que a escola tem com o SESC Senat, onde o aluno identificado por uma das duas psicólogas vai conseguir fazer um acompanhamento através das consultas com as psicólogas do SESC Senat. Elas são identificadas pelas nossas psicólogas, são encaminhadas através de laudos e lá eles fazem um acompanhamento. Nós aqui não temos um atendimento ambulatorial. A gente faz o acompanhamento, a gente assiste, mas em determinado momento a gente tem de caminhar. O que a gente pode fazer no dia a dia que tem sido feito? São trabalhos de prevenção, né? De autoconhecimento através das rodas de conversa e com as dinâmicas de grupo nas turmas. Mas é humanamente impossível. Porque esses casos de questões psicológicas a gente tem que... Provavelmente na virada do mês a gente já deve ter pronto esse... Então, tem aumentado bastante, muito, esse é o problema. Então, a gente não dá conta realmente. Muito. Então, quer dizer, as nossas psicólogas detectam que o aluno precisa fazer um tratamento e caminha para ele receber a bolsa, é isso. Isso, vai ser e com o dinheiro da bolsa ele faz o tratamento. Isso, o procedimento é esse, né? Aí, a partir daí, há uma marcação por parte do aluno com os profissionais, a psicóloga do SESC Senat, e há uma interface entre as nossas psicólogas e a psicóloga do... Provavelmente no mês de agosto a gente vai estar lançando. Muito bom, muito bom. Bom, a gente aí acho que passou... Teria mais assuntos até para falar? Vocês têm mais... Sempre muita coisa, né? Como eu falei, eu sou muito grato, Casalberto, ao convite que você me fez lá em 2017 para estar junto à equipe da gestão. Eu amadureci muito, né? Eu sou um servidor com 32 anos de casa, tenho mais 4 anos como aluno do curso de mecânica que fui, mas eu vejo que a experiência, né, de trabalhar com educação, e principalmente naquele setor, eu confesso que eu cresci muito enquanto cidadão, enquanto educador que sou, né, continuo dando minhas aulas de educação física, trabalhando na licenciatura, né, e vejo que a gente caminhou muito, a gente evoluiu muito, ainda temos muito para fazer, tem muita coisa, mas eu acho que de onde a gente veio, a gente andou muito. Andou bastante. Sou extremamente grato e reconhecedor do trabalho que é feito, né, pelos servidores da Centro Estudantil e da escola como um todo. Né, eles cumprem realmente um pouco do seu papel, né, que eu gosto muito de falar, permanência e êxito. O que é a permanência e o que é o êxito? Permanência é fazer com que o aluno fique na escola. O êxito é que ele possa concluir, né, o curso dele. Carol, quanto vai ser o jogo hoje? A opinião sua aí. Vamos ver se você vai acertar. 3-1. 3-1 pro Mengão. Legal. É isso. Não pode ostentar olha, muito, não. 3-1 pro vermelho e preto. Você me cobrou, mas minha promessa está de pé. Assim, eu não voltei lá mais para assistir o jogo do Flamengo no Maracanã, mas assim que o próximo jogo que eu vou agora, Carol, é do Vila Nova de Goiás, que é meu segundo time do coração. Vila Nova, eu vou sair férias agora, vou até Goiás, Goiânia, né? E vou assistir lá, já está marcado lá no Oba, né? Mas eu vou estreitar com o Cirlei, fazer um projetinho. Não, isso aí, a gente vai todo mundo junto, vou ver se a gente vai todo Inclusive tem uma visita guiada dentro do Maracanã. Sim. Ah, é? Já vou ter, já. Então, Museu Isso, já fui 2 vezes, é muito legal. Aí, vamos ver se a Toda gente... vez, cara, isso é interessante, porque olha só, aí mudando um pouquinho para aproveitar essa informação de Carol. Você sabe, você é um apoiador das nossas equipes esportivas e um dos lugares que a gente joga é o Cefet Rio. E a gente tem um costume de onde a gente leva nossas equipes, que a gente também faça uma parte cultural de conhecimento. Então, se a gente vai ao Rio, a gente leva os garotos no Museu da Manhã. Se vai a São Paulo, Museu do Futebol no Pacaembu. Se vai a Minas, Praça do Papa, Mineirão, Lagoa da Pampulha. Se vai em Araxá, Museu de Dona Beijo. Se vai a Ouro Preto, a gente visita a cidade histórica, porque a gente entende a questão da formação do homem. Não é simplesmente chegar, jogar e vir embora, ganhar o peso. Não é isso. É você ter a possibilidade da interação, de conhecimento, da parte cultural, se estar sempre presente.
E acho que o Carol falou agora é muito importante. E lembra Vamos esse fazer fato que acontece. isso aí é legal, essa ideia, né, da gente levar os alunos lá, Sim. De um projeto, né, porque nem todos têm oportunidade, tem as dificuldades, né, mas Carol nossa, ela já é conhecida lá no Maracanã, ela Você chega foi lá... discussão, né, Carol? Geralmente eu vou independente. Mas Mas independente, eu rapaz. conheço o Thiago também, que é da Fla Campus, e ele sempre fala, Carol, vou te dar aí 6 vagas, chama a galera. E aí eu chamo os conhecidos para ir junto também. O Thiago, Ele é da embaixada, né? É o presidente da embaixada do Flamengo. Não, mas ele que organiza essas discussões? A embaixada, ela tem vários tipos de... As embaixadas, tem várias em Campos, né? Eles assistem jogos na embaixada, eles fazem as discussões, fazem eventos. Você precisa apresentar, eu não conheço, Carol. A gente... Vou te apresentar o Thiago. Mas bacana, a gente, né, o bate-papo hoje aqui esclareceu muitas dúvidas. Sim. Tem a questão do esporte, mas que a gente vamos deixar para outro dia, né, gente? Esporte tradicional nessa os escola, esportes aí. E falando de esporte, eu me lembro também que são coisas que a gente não esquece. Quando eu fui pela primeira vez assistir os jogos nossos aqui como diretor, e eu fiquei... Você estava comigo naquela... 2018, lá em Belo Horizonte? Eu olhei os nossos alunos com aquele uniforme, eu falei, não pode. E hoje a gente tem aí, né, quando a gente for fazer a matéria, mostrar, né, a nossa renovação dos uniformes, está muito bonito, muito bacana. Eu vi aqui agora, o último jogos foi qual? Teve agora? Nós tivemos de FETS agora. De FETS, os uniformes dos nossos alunos. A diferença. Você tem noção, galera? E a gente entende que aqueles agasalhos foram feitos para as representações. Sim. Então, independente de ter o símbolo da educação física, ele é do Campus Centro. Sim. Então, por exemplo, nessa visita agora de 4 dias lá em Poços de Caldas, os nossos servidores foram com uniforme de agasalho. E chegaram lá e falaram assim, nossa, o campus de vocês dá agasalho para vocês. Aí diferente, né? Falou, não, o nosso campus entende que a representação ela tem de estar, né, representando na essência. E aí a gente faz esse apoio. Que legal. Eu sempre falo, os projetos, os alunos que queiram sair, podem ser utilizados também, os agasalhos. Eles têm utilizado o barco, o Goitaborg, o Goitacá. Todos eles podem fazer. Você pode representar, se for com aquela camisa feia do Flamengo. Tem que Carol, tem que ter, né? Para ser representado. É isso aí. Cobra aí, Carol. Cobra mesmo. Uma responsabilidade é bom a gente fazer, porque a gente é um empréstimo. Todo aluno nosso que sai pelo esporte, ele vai com uniforme e devolve. E todo aluno que vai representar o Instituto pode fazer esse tipo de solicitação. Bacana. Então, pessoal, acho que a gente... Legal o bate-papo aqui, né? A gente conheceu bastante coisa, para a gente poder passar isso para o nosso, né, ouvinte ou quem está assistindo, enfim, saber das nossas trabalhos, que nós até como funcionário público, nós temos que dar, né, a nossa contribuição, mas também mostrar o que a gente faz com o dinheiro público. Sim. Prestar contas. Com certeza. Nós temos que prestar contas à sociedade. Eu acho que esse projeto dos alunos nossos aqui, que é um projeto, né, Conexão IF, que pega vários assuntos, muito interessante, a gente possa mostrar para a nossa sociedade o pouco que a gente faz aqui, mas o pouco que é muito, né? Quando a gente faz, a gente vê a qualidade que é feito e vê a nossa aluna Carol falando aí, de peito aberto aí, né? A gente... uma coisa também que eu aprendi foi, se você quiser conhecer a escola, pergunte ao aluno. Não pergunte ao gestor. O gestor, ele nunca vai falar mal do que dá. O aluno, ele é sincero, ele fala o que realmente está acontecendo. Então, vamos perguntar ao aluno que a gente vai saber como a nossa escola está. E eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho um canal aberto com os nossos alunos para sempre ouvi-los, para que a gente possa, cada dia mais, melhorar a nossa instituição. Então, assim, quero agradecer o Boinar, quero agradecer a Carol por estar junto aqui, né, conosco e finalizando mais um programa nosso. Legal. Obrigado pelo convite. E os próximos a gente estará junto aí, quem sabe mostrando já o projeto
a ideia da Carol aí, da gente, né, fazer isso. Enfim. Inclusive, queria, só para finalizar, fazer um agradecimento público a vocês dois. A Cirlei também, que não está aqui, mas enfim, acho que ela vai assistir isso em algum momento. De fazer com que as pessoas com deficiência da região se sintam parte da sociedade. Eu acho que isso é um papel muito importante que o IFE traz, né? São pessoas que desde os 7 anos têm um sonho já de estudar aqui porque sabe que aqui ele vai ser tratado como igual. Sim. Que ele não vai ser tratado com diferença. E, enfim. Carol, assim, uma das coisas assim que eu tenho também comigo é que o ensinamento mais importante que você passa para as pessoas é o exemplo. Então, assim, quando você fala isso e a gente ouve, quer dizer, isso é que a gente está passando um exemplo para vocês do nosso sentimento, do nosso, né? E isso aí é muito importante para que vocês também, você está nova, né? Leve isso para outras pessoas, outras gerações, como você está fazendo com Miguelzinho, né? Isso. Que está com E o 7 parceirão do anos. Rio também, que de vez em quando está aqui, né? Você não citou. Ele vai ouvir isso aí e vai ficar chateado com Ah, você. o Nando? Nando. Nando é campeão Figuraça, de para Volta e meia vem skate. na escola. Sim, sim. Então, assim, que você também passe esse ensinamento para outras pessoas, que isso é muito importante. Tá bom? Muito obrigado aí a todos e a gente, né, encerra aí o nosso programa por hoje.